iniciando o podcast do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. E aqui, por ser um fórum de inovação sindical, nós vamos fazer uma inversão de papéis. Agora eu vou entrevistar a pessoa que é especialista em entrevistar pessoas, e com o maior prazer, já agradecendo, gratidão, Leandro Demoy, você é uma referência para os sindicalistas, para os militantes de esquerda do país inteiro, pelo seu trabalho premiado, merecido, já desde o Intercept Brasil, agora no ICL, que também para nós é uma ferramenta fundamental de organização de comunicação. Quando a gente dizia 20 anos atrás que era preciso democratizar a comunicação, nós estamos vivenciando um pouco, experimentando um pouco disso. Então, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro fórum, né? Foi maravilhoso poder contar com vocês, vocês abrilhantaram esse fórum aqui e esperamos que seja o primeiro, né? Então, por favor, conta um pouco dessa trajetória, você que também é um catarinense, que tem uma história, que foi construindo, crescendo e hoje um dos maiores influenciadores da comunicação digital de esquerda do Brasil e da América Latina. Obrigado, imagina, obrigado. Fico muito feliz em participar do primeiro, que seja o primeiro de muitos, né? Aliás, já falaram que daqui a 6 meses parece que vai ter mais um, então estamos por aí. Sabe que eu me aproximo dos sindicatos mais na infância, adolescência, por conta do MST. Do MST. Então, na cidade onde eu nasci, que é São Miguel do Oeste, tem uma cooperativa, que é a Terra Viva, todo mundo conhece, cooperativa do MST. Então, ali tem um movimento também de luta por terra, que não deixa de ser, de certo modo, um movimento sindical, no sentido da organização, do intuito de você conseguir uma conquista para um grupo de trabalhadores, né? Vai na mesma direção. E aquilo me chama muita atenção. A gente no colégio, aquela coisa, né, de cidade do interior, de fronteira, né? Quando você está no colégio, você visita a cooperativa do Sem Terra e o Exército durante o ano, né? Porque tem o regimento de cavalaria mecanizada, região militarizada, né? Região de fronteira. Então a gente fazia essas visitas na escola, né? Era muito... A gente até na época não via o quão dicotômico era a coisa, né? Que agora, não deveria ser, de fato. A polarização na prática. Isso, onde a gente vê a polarização que acontece, né? Mas a minha aproximação mais forte com os sindicatos é por conta da Vaza Jato, que eu me aproximo muito dos sindicatos petroleiros. Então ali, quando a gente começa a publicar as reportagens da Vaza Jato em 2019, muita coisa, quando você está trabalhando numa redação, tem muita coisa que você não vê do impacto do que você vai fazer, não tem como medir, né? Então a gente conseguia entender, claro, que teria um impacto na política, que é onde a gente está mais olhando e tal, mas eu tinha passado batido para mim o impacto nos trabalhadores da Petrobras, quando a gente começa a publicar os chats da Vaza Jato, porque eles também foram muito massacrados durante muito tempo. A Petrobras foi obrigada a colocar em balanço um prejuízo bilionário por força da Lava Jato, isso estruturou a empresa, a operação Lava Jato, ela não tomou os cuidados que os operadores tomam no mundo todo, que é você preservar a empresa, preservar as operações. Então você teve um desmantelamento aí, a cidade de Rio Grande é o grande exemplo, né? Você teve um desmantelamento dos estaleiros, empregos foram perdidos. Então os trabalhadores da Petrobras, talvez mais do que todo mundo, foram os que mais sentiram a Lava Jato. Sim. Só que era uma coisa que estava abaixo do radar, pouco se falava dos petroleiros. E aí quando começa a Vaza Jato, os petroleiros se aproximam muito de mim na época, eu me aproximo muito deles, me deram o colete da Petrobras, laranjinha, tá lá em casa, pendurado. Então passo para além de tudo, admirar muito mais a luta sindical. Então é por isso que eu faço essas viagens com muito gosto de participar de eventos sindicais. Para mim é um prazer enorme. Há umas 2 décadas eu tive a oportunidade de conhecer Bernardo Kucinski. Nós fizemos várias atividades de formação sobre comunicação pública, inclusive aqui em Santa Catarina. Sim. Ele é uma referência acadêmica também dos cursos de jornalismo, sobre a história dos jornalistas e também sobre essa profissão perigo, né, de ser um jornalista investigativo. Quem assiste TV aberta, e uma das poucos programas que eu gosto muito do Caco Barcelos, que acho uma legal, só que uma coisa é fazer jornalismo investigativo dentro de uma empresa como Rede Globo, outra coisa é fazer através das mídias alternativas, como o Intercept, como o ICL, que é o trabalho que você faz e que hoje talvez você seja essa referência do jornalismo investigativo nessas redes. Então, qual é a diferença entre fazer o trabalho de jornalismo investigativo
numa empresa de televisão e na mídia alternativa? Olha, é mais fácil e mais difícil nos dois por motivos diferentes. Primeiro, é mais difícil você fazer jornalismo investigativo numa grande empresa de comunicação, não só no Brasil, mas no mundo todo, porque você tem vários, como você citou as teorias da comunicação, você tem dentro da própria redação o que se chama na teoria da comunicação de gatekeepers, que são basicamente os porteiros, os guardiões, né, das chaves que abrem e fecham as portas, tem os controles. Então, obviamente, se você vai fazer... Eu tenho experiência de fazer parceria com grandes veículos ao longo de muitos anos. Já trabalhei em diversos lugares que eu trabalhei. Eu sempre tentei, em alguns momentos, fazer parceria com grandes veículos por motivações estratégicas. Então, na revista Piauí, na época, a gente fez uma reportagem em parceria com o Miami Herald nos Estados Unidos. Durante a Vaza Jato, a gente fez parceria com a Veja, com a Folha de São Paulo, com o UOL, com o jornal El País, com o BuzzFeed News Brasil, que existia na época no Brasil, com a agência pública. No ICL agora a gente acaba de fazer uma parceria com o UOL. Então, eu entendo como funcionam esses corpos, né? É mais difícil você conseguir aprovar os temas para investigar numa grande corporação. Porque uma grande corporação tem os seus interesses internos e externos, que você tem especialmente que os interesses econômicos, estão, dependendo quem você vai investigar, acaba batendo de frente. Exatamente, porque hoje no Brasil a gente tem um cenário de imprensa em que as grandes empresas de comunicação, elas não são mais editores puros, como a gente já teve em algum momento no Brasil, mas tem interesses correlatos. Então você tem a revista, cujo dono da revista é um banco. Você tem um site que só consegue andar porque é atrelado a uma fintech, a um banco, uma financeira. Então você tem negócios correlatos ao negócio de mídia. O negócio de mídia é muito pouco lucrativo no Brasil e no mundo. A margem de lucro do negócio de imprensa enquanto negócio é muito ruim. Ninguém que tenha muito dinheiro investiria no negócio de imprensa se fosse para fazer ele rodar dinheiro dentro dele próprio. Por que ele é muito valioso? Porque você consegue tocar negócios laterais ao negócio de imprensa. Então, esses interesses são muito difíceis de bloquear. Uma rede de... Por outro lado, depois que você consegue, digamos assim, a aprovação, abrir as portas, tocar o seu trabalho, tem uma rede de proteção muito maior, tanto financeira, quanto de equipe, quanto institucional. Na imprensa independente é mais fácil e até quase ilimitada a chance que você tem de falar sobre qualquer coisa. Eu conheço muito bem o cenário de mídia independente no Brasil e conheço muito bem o cenário de mídia independente em alguns outros lugares, nos Estados Unidos, na França, na Noruega, na Itália. Já tive contato com muita gente, já fizemos parcerias, já estivemos em mesas, já participamos de debates. É muito parecido em vários lugares do mundo. Vai lá e faça, né? Vai lá e faça. Agora, tem menos dinheiro no cenário de mídia independente. O dinheiro é importante porque, tanto na feitura das apurações é importante o dinheiro, o custo de jornalismo custa caro, quanto na defesa. Né? Na defesa. A defesa custa caro. Qualquer defesa hoje que você vai fazer. Hoje no Brasil, por exemplo, processo civil e criminal chegam juntos. Ninguém mais escolhe um ou outro. A pessoa vai te processar, já vem os dois. Às vezes até em foros diferentes, em comarcas diferentes, com juízes diferentes. Você é acionado numa comarca, muitas vezes, que não é onde você mora, né? Então o cara te processa em Brasília, é a comarca do atingido, né? Diz a lei brasileira. Então você tem que incluir aí advogados em outras cidades. Brasília e na cidade na cidade onde você está, subcontratar advogados, eventualmente fazer viagens, fazer a sua defesa. Custa muito caro. E tem a questão da proteção institucional. Última reportagem, para dar um exemplo. Nós publicamos uma reportagem, um testemunho de um piloto que voou durante quase 2 anos para 2 grandes líderes de uma organização criminosa que nesse momento estão foragidos. Beto Louco e Primo, os 2 caras da Carbono Oculto, os 2 grandes chefes da operação Carbono Oculto. Esse piloto fez dezenas de voos com esses 2 chefes e ouviu e viu muitas coisas. Relatou isso para o ICL em uma entrevista e nós publicamos essa entrevista. Isso implica 2 líderes partidários, Ciro Nogueira e Antônio Rueda. No começo, quando a gente começou a dar a entrevista e as reportagens só no ICL, a reação do Ciro Nogueira, a primeira, foi escrever uma nota de repúdio contra o ICL, nos chamando de pistoleiros, oficial ministro da Justiça, o senhor Lewandowski, oficial o Andrei Rodrigues da Polícia Federal, abrir os seus sigilos, colocar à disposição uma série de coisas e uma operação quase que, digamos assim,
clandestina, nas sombras, de contra-comunicação, para tentar destruir a reputação do ICL. Inclusive entre colegas jornalistas, espalhando que o Ciro Nogueira não era o Ciro Nogueira, que era um outro cara, que era um fulano, que a gente tinha errado, que era irresponsável. Fizeram essa operação com jornalistas e advogados, digamos assim, pelo WhatsApp, tá? Na segunda leva, quando nós publicamos a segunda parte da entrevista em parceria com o UOL, silêncio. Ninguém se manifestou. O senhor Ciro Nogueira não chamou o UOL de pistoleiros. Então, essa blindagem institucional, ela é diferente. Eu queria, talvez, voltar aqui só do ponto de vista de uma suposição. Eu acho que o Florestan Fernandes, aliás, desculpa, Perseu Abramo tem, dentro das suas teorias também sobre o jornalismo, mostra que a grande mídia muitas vezes não faz jornalismo, faz propaganda. Perfeito. Né? E tem interesse comercial. Isso. Então, digamos, uma Rede Globo, quando ela abre todos os espaços, ajuda, supondo aqui, né? Que ajuda a montar toda a estratégia de mídia da Operação Lava Jato, Sim. Né? Tem um interesse comercial por trás disso. Claro. De privatização da Petrobras, porque significa entrada de capitais, outros, privados, etc, e ela poderia ganhar muito dinheiro com publicidade, com negócios dentro da Petrobras. Portanto, a repercussão jornalística, né, de supostas corrupções dentro de uma empresa pública está ligado a um conjunto de interesses, da mesma forma que os bancos, que hoje a gente sabe que tem muito problema com as bets, tem muito problema com as fintechs, com bitcoins, mas também tem empresas sérias nessa área, né? Tem empresas sérias, mas existe um jornalismo de propaganda contra esse tipo de atividade, exatamente porque provavelmente tem um interesse por trás disso, dessas empresas de comunicação, um interesse econômico. Isso faz muito sentido, né? Faz. E que numa imprensa independente, você sai desse jogo. Você sai disso. A imprensa brasileira hoje, se você pegar assim, a imprensa brasileira hoje, na verdade, os grandes donos da grande imprensa brasileira, salvo algumas exceções, hoje são os bancos e as financeiras. Tá? O Banco BTG é dono da Revista Exame, o maior site de economia do Brasil, Infomoney, é da XP e do Itaú Investimentos. Então, se você for pegar assim, os bancos, então, o grupo UOL é ligado ao PagSeguro, que é um banco, tem ações na Bolsa, tem ações em Nova York, grande banco. Pouca gente sabe dessas... Pouca gente sabe. O mercado financeiro hoje controla boa parte da comunicação diretamente, não através de publicidade, são donos. São donos. São os acionistas. São acionistas. São donos, controladores ou sócios majoritários. Estou falando aqui de BTG, de XP, de Itaú, são vários grupos, que são a CNN é controlada por um empresário que também tem banco, o senhor Menin, né? Então, assim, se você for abrir, há interesse direto dessas empresas. Por outro lado, você citou, por exemplo, vamos pegar a Lava Jato. O teu raciocínio é perfeito. Porque se você pegar o mundo da publicidade, que é o que ainda em boa medida sustenta, por exemplo, a Rede Globo e outras, todas, né, funcionam com esse modelo no offline, digamos assim, é muito melhor do que você ter uma grande empresa de um setor no Brasil, seja o setor que for, pode ser a Eletrobras, pode ser a Petrobras, pode ser qualquer uma dessas, né? É muito melhor desse ponto de vista do negócio que você divida isso em várias, né? Porque se você tem uma Eletrobras tomando conta do parquinho, eventualmente a decisão de investimento de publicidade vai depender de uma pessoa e aquilo não vai te beneficiar. Quando você quebra essa espécie de monopólio da publicidade, você polariza e amplia o potencial, né, a sua capacidade de buscar dinheiro no mercado. E, por outro lado, tem uma questão interessante também. No caso da Lava Jato, como é o caso de outras que já aconteceu, a própria operação ela vira um produto da televisão. Isso é uma coisa interessante que aconteceu na Lava Jato. A Lava Jato, ela vende essa notícia. Produto, exato. Ela vira um Big Brother, ela vira um Campeonato Brasileiro. Ela atrai público, ela atrai atenção. Você sabe que dentro daquele produto, por exemplo, o Jornal Nacional, sempre vai ter um capítulo daquela novela. Aquela novela dura 5 anos. Uma série, foi um Breaking Bad, né? Todo dia batendo. Todo dia aquilo ali gera audiência, gera engajamento. Então, há o interesse também
Claro, do ponto de vista do repórter, vamos colocar, há um interesse legítimo do repórter em obter informação dos procuradores de Polícia Federal, enfim, o jornalismo trabalha também com isso, né? Uhum. Mas há um interesse também ali de uma espécie de privatização da investigação, que é pública, que é tocada com dinheiro público, é tocada pela Polícia Federal, Claro. pelo COAF, pela Receita Federal, pelo Ministério Público Federal, pela PGR. Então, ela é produzida com fundos públicos. Recursos. E há um interesse de certas emissoras em privatizar o resultado dessa investigação para você usar o Estado para destruir o próprio Estado para se beneficiar com o negócio. E fazer daquilo um círculo midiático. Eu quero entrar num outro tema que também é muito caro para o movimento sindical, e depois teremos um outro podcast também com um autor de um livro, organizador de um livro sobre pós-verdade, que é o André Guerra. Perfeito. Vamos entrevistá-lo aqui também. E as fake news é outra guerra. Sim. Né? É outra disputa do ponto de vista das mídias. Como é que lida com esse processo das fake news na imprensa independente, né? Porque a gente sabe que, de certa forma, o jornalismo, você tem a checagem das informações, etc., mas você tem também escolhas, né? Muitas vezes, uma coisa é a fake news direta, produção, com a maldade que você faz para iludir as pessoas, que a gente sabe que no Brasil tem máquina de produção de fake news ligado a partido político, a um interesse político específico. Sim. Né? Outra coisa é, você tem uma aparência de um jornalismo sério que checa as fontes, mas tu tem escolha daquilo que você vai divulgar ou não. E como é que é isso, esse processo, e o que a gente pode fazer para combater as fake news a partir da imprensa independente? Olha, tem dois caminhos para seguir. O caminho rápido e quase ineficiente e o caminho longo, demorado, mas mais eficiente. O rápido é um pouco o que já se faz. Um pouco tentar fazer checagem de fatos, alguns desmentidos. Eu acho que ele é muito ineficiente, tá? Muito ineficiente. Porque é aquela velha história do travesseiro de penas. Depois que você abriu a janela e espalhou, dá para sair catando? Dá. Você vai conseguir catar todas as penas? É muito improvável. Vai dar um trabalho desgraçado para fazer isso, né? E não tem efeito, praticamente. Tem muito pouco efeito. Eu acredito que tenha muito pouco efeito. Não que a gente tenha que deixar de fazer, mas eu acho que durante muitos anos, até as próprias discussões de eventos jornalísticos que a gente participa, todos os anos, assim, vou te dizer que por uma década, isso foi um dos grandes temas, assim, combater as fake news, as agências de checagem, muito dinheiro foi investido nisso também, dos fundos que muitas vezes ajudam a operacionalizar novos veículos de imprensa ou projetos. Durante muito tempo, a grande moda foi financiar projetos para combate de fake news. E eu sempre fui muito crítico em relação a isso. De novo, não digo que eles são inúteis ou não devam existir, mas acho que tomaram uma proporção muito grande em um cenário em que não são tão efetivos quanto parece. Não adianta você correndo desmentir coisa. A gente estava num evento aqui, tinha centenas de pessoas. Se eu falar no microfone uma mentira e você aqui no fundo começar a gritar sem microfone e falar, não é bem assim, porque, cara, você tá sem microfone, você não tá no palco, você não tá na luta. É muito desigual. É muito desigual, é uma luta desigual. E eu falei primeiro. Quem fala primeiro sempre dá o tom da narrativa, escolhe a agenda. Escolhe, eventualmente quando você for fazer o desmentido, das 100 pessoas que estavam aqui, repercute mais ainda a fake news, né? Claro, acaba repercutindo. Porque ela é mais extraordinária. O ser humano se move pelo extraordinário, né? A gente gosta de coisas extraordinárias. A gente gosta de circo, de mágico, de aplicativo, de tecnologia. A gente gosta disso, né? Sei lá, do carro elétrico. Que legal agora, é elétrico, bota na tomada. A gente gosta de novidade. E a fake news, ela tem essa tendência a ser espetacular. É incrível, extraordinária. Ela é quase... Não pode ser verdade. Sim, não pode porque não é, de fato. Mas ela consegue se vender dentro desse limiar entre será que isso é verdade ou não. Caminho longo, mais demorado, que é o efetivo, que muitos países já fazem, que o Brasil já discutiu muitas vezes. E nunca, nenhum governo levou isso a sério. Nem os da esquerda, nem os de direita, nem os de nada. Educação midiática. Isso parece... É um processo. Parece para uma geração, inclusive, né? A gente já perdeu umas 2 gerações de educação midiática e estamos perdendo a próxima, porque eu também não estou vendo. Agora apresentar uma ideia de um novo Plano Nacional de Educação.
né? Há muitas mãos, vai ir para o Congresso, vamos começar o debate agora. Será que nesse novo plano nacional de educação, lá os alunos do 5º ano, 6º ano, 7º ano, vão ter disciplinas específicas para o que é isso? É uma coisa muito óbvia. Ensinar para as pessoas o que é notícia, o que são os sites, os jornais, como funciona a infraestrutura da internet, o que é uma apuração de um fato, o que é um fato, o que é um boato. Isso é básico de ensinamento e a gente não tem, de fato, isso na rede pública e nem na privada no Brasil. Eu tenho falado nos cursos de formação com professores, dizendo que se hoje a escola cumprisse o papel de educar as novas gerações para que eles saibam interpretar e não serem manipulados pelas mídias sociais, a escola já cumpre o seu papel. Porque eu sou um admirador do Rubem Alves, que diz que a escola não ensina nada. Sim. Né? A escola apenas provoca, né, as crianças para aprendizagem, porque elas perguntam, Rubem, elas perguntam, ele se delicia. Né? Então, hoje, o grande papel da escola é isso, é educar para as pessoas se defenderem, né, do perigo que são, né, esses mecanismos de manipulação virtuais. Isso. Então, se a escola cumprir esse papel, então estamos juntos nessa. Esse é o caminho que é demorado, que é complexo, mas cria uma infraestrutura que não entra mais fake news. E né? Assim, é demorada, cara, é uma década. É uma década. A gente tem que implantar e você tirar alguém da escola que hoje tem 7, 8 anos, quando essa pessoa tiver 15, 16, uma década, tem que ficar feio você falar que 1 mais 1 é 3. Quando você tem 15 anos, é feio. Se alguém te perguntar quanto é 1 mais 1, você fala 3. A pessoa vai até sofrer algum tipo de falar, pô, cara, você é burro, qual é o seu problema? Né? Que hoje o cara vira celebridade se fala mentira. Exatamente, porque lá na tenra idade, tudo bem você confundir 1 mais 1 e achar que é 3, você tá aprendendo. Mas você tá aprendendo. Tem que chegar com 15 anos sabendo quanto é 1 mais 1. Tem que chegar com 15 anos sabendo, pelo menos, olhar e você se sentir um idiota em imaginar que aquilo é verdade. Exatamente. E não é difícil. Não é tão difícil quanto parece. Cara, fique com inveja, porque você gostaria de estar no meu lugar aqui, conversando com o Leandro Demônio. Tem essa oportunidade hoje, maravilhosa, e pena que o nosso tempo aqui também, do Leandro, é um tempo escasso. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Maravilhoso, muito obrigado. Assim, siga a gente aqui no FBIS 2025, Fórum de Inovação Sindical, Instituto Política Boa, Baila Politics, o ICL, que é um grande instrumento. É a maior alegria de entrar nas sedes de sindicatos, como eu tenho entrado, que não tem mais a televisão passando a Globo News, mas tem a televisão passando o ICL ao vivo, né, com qualidade, com a informação que a gente precisava. Então, meus parabéns por esse projeto. Transmita isso a toda a equipe do ICL. Vou fazer. Né? E acho que essa iniciativa também do Eduardo Moreira de aquilo que ele acumulou, né, do ponto de vista de material, mas principalmente do ponto de vista intelectual. E eu estive em Cuba há alguns meses, instigado pelo documentário do Eduardo Moreira, e fui lá constatar. Ele falou que isso daqui é assim, vamos ver como é que legal. Que é maravilhoso. Então, meus parabéns, muito obrigado. Valeu. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite, contem comigo para as próximas. Valeu, obrigado. Continue com o podcast do FBIS 2025.